J, eu assopro ou não o etilômetro? Eu sou Joadno Ribeiro, advogado da JIF Consultoria Jurídica de Trânsito. E para você que me conhece, meu amigo, é apenas J. Então tá, vamos à sua pergunta de ouro. Se você deve ou não assoprar o etilômetro. Mas primeiro você tem que conhecer os textos da lei, né? O artigo 65, ele leciona da seguinte forma, que o condutor que for flagrado conduzindo um veículo sobre o efeito de álcool, ele está sujeito a uma penalidade de 7 pontos na carteira. É uma infração gravíssima. É uma multa de R$ 2.934,70, além do recolhimento da CNH e uma outra medida administrativa que é bem penosa, que é a suspensão de dirigir por 12 meses. E no final dessa suspensão ainda você tem que fazer um curso de reciclagem. Entenderam bem? O artigo 65A é o condutor que se recusar a fazer o teste do etilômetro. Ele tem a mesma penalidade do artigo 65, que é a suspensão por 12 meses, a multa de R$ 2.934,70, recolhimento da CNH, né, e por aí vai. O que acontece? A sua pergunta é se você deve ou não assoprar o etilômetro. Perfeito? Então, veja bem, eu digo que depende. Depende do seu comportamento perante o agente de trânsito. Por que eu falo isso? Porque na maioria das vezes, né, durante a abordagem, o agente de trânsito pergunta para o condutor se ele consumiu álcool. E se ele consumiu álcool, é melhor ele não assoprar. Ficou fácil, né? Aí você, condutor, não assopra e é autuado do mesmo jeito, né? E o que acontece aqui? Quando você deve ou não assoprar o etilômetro? Se você bebeu, né? Pô, não tem jeito, né? Porque se você assoprar, tu vai produzir prova. Tá, mas vamos supor que você, condutor, tenha consumido álcool 6 horas antes da abordagem, comido um bombom de licor, ou então ter tomado uma cerveja sem álcool. Se você estiver na dúvida, né, porque já aconteceu, eu estou falando casos concretos, que você está sob efeito de álcool, não assopra. Não assopra, mas vai correndo fazer um exame de sangue. Por quê? Porque diante da recusa você vai ser autuado. E dentro de 15, 20 dias você vai receber a notificação de autuação. Se você tiver na posse do laudo que deu negativo para álcool, você pode juntar esse laudo na sua defesa. Opa, fácil, né? Fácil. Mas existe um porém. Existe a probabilidade de 80% do órgão de trânsito não aceitar esse laudo. Opa, então não adianta. Calma, é verdade. Se você for pensar desse jeito, né? Porque os órgãos de trânsito, eles têm um entendimento que eles trouxeram do judiciário, em que alguns juízes entendem que a simples recusa ao teste do etilômetro é uma infração administrativa de mera conduta. Complicado, né? É o entendimento deles, tá? Mas não são todos os juízes. Todavia, alguns advogados ou despachantes, pessoas que faziam alguns recursos, eles usavam para defender os condutores o princípio da não autoincriminação, onde que o condutor não é obrigado a soprar o bafômetro porque ele vai produzir provas contra ele mesmo. Então a recusa era uma coisa era bem aceita por alguns juízes, não pelos órgãos administrativos de trânsito. Alguns juízes entendiam que sim, que era válido, e tem até decisões do STF, né, inclusive da Rosa Weber, né, da ministra Rosa Weber, que ela, naquela época, né, ela dizia que, poxa, realmente não pode ser aplicado aqui essa infração, porque ele não é obrigado a produzir provas contra ele mesmo. Ocorre que
isso foi uma coisa recorrente. E o que aconteceu? Chegou novamente lá no Supremo. E o Supremo, em 2022, decidiu da seguinte forma: o princípio da não autoincriminação não é aplicável ao artigo 65A. Opa! E aí? E agora? Bom, eu posso dizer que inviabilizou muitas defesas. Muitas pessoas tiveram suas ações improcedentes. Os recursos, eu nem digo que já eram indeferidos de cara, né? Mas as ações eram improcedentes. Justamente porque o advogado que entrava com essa ação, ele tinha a sua ação improcedente. Não adianta, e detalhe, nenhum juiz vai contra as decisões do STF. Né? Então, Jota, então quer dizer que não tem jeito. Eu não falei isso. Jeito tem. A gente tem que encontrar outros caminhos, mas jeito tem. Então tá, Jota, qual é o jeito? Bom, o jeito é você encontrar a pessoa certa para fazer o seu recurso. É o principal. Tá? Outra coisa, se você for fazer o recurso administrativo, existe prazo. Fazendo o recurso, suspende-se o processo de suspensão em si, suspende-se o pagamento da multa até o trânsito julgado. Nesse tempo, o condutor vai levar a vida normal. Ele vai dirigir, ele vai poder renovar a CNH deles, caso esteja no prazo. Tudo normal. E se não recorrer? Se não recorrer, passa rápido. Vai o julgamento de primeira instância, segunda instância e vai embora. Quando você vê, você está com a sua carteira suspensa, você recebe uma cartinha para entregar a sua carteira e fazer o curso de reciclagem e ficar 12 meses sem dirigir. Entenderam bem? E se você gostou do vídeo com essas explicações, deixe o seu like, se inscreva no canal, faça qualquer comentário aqui com base nesse assunto e me ajude a fazer mais vídeos informativos iguais a esse. Um grande abraço e até mais!